Estamos ao vivo. Apareceu aí para você, já subiu ao vivo? Perfeito, tá ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Oi, Má. Você tá me ouvindo bem? Quem estiver ouvindo bem, por favor, acene. Daí quando ele entrar, ó, tem esse botãozinho que ele aperta aí. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Má. Boa tarde, pessoal. Vamos aguardar. Enquanto isso, eu tomo meu café aqui. Muito bom. Valeu, João. E aí, Diego? Ainda não tá me perguntando aqui para dar permissão, né, pro Diego entrar. Mas Quem tá dando? boa tarde, Rafa. Fala, Diego. Tudo bem? Tudo ótimo. E você, cara? Tudo bem também. Consegue me ouvir bem? 100%. Ótimo. Eu também o ouço 100%. Muito bom. E aí, tá de home office ou tá no escritório? Tô. Não, estamos de home office para sempre, né? Aqui no iFood a gente adotou ficar indefinidamente, então continuo aqui. Muito legal. Muito bom, cara. Enfim, né? Eu acho que isso vai ter um pouco a ver com o que a gente vai falar aqui também, né? Mas é a nova tendência e de verdade é muito bom, né? No começo eu achei que eu reclamava muito, minha esposa estava amando, e depois eu falei, meu, que maravilha, né? A gente se adapta, né? Hoje eu estou na Totalmente. fábrica, estou aqui na fábrica, estou com um colega aqui, o Herbert, me ajudando aqui no esquema, mas tá legal. Também é bom, às vezes, fazer um revezamento, né? Concordo. E aí, e o iFood, boas notícias, hein? Cara, Parabéns pela doação lá pro Instituto Butantan, muito legal, cara. Show de bola. obrigado. Acho que a gente até viu algumas reações contrárias, infelizmente. A gente só está querendo dar um empurrão para que o Brasil possa resolver o problema mais rápido, né? Então, o Butantan tinha a possibilidade de abrir uma segunda fábrica e para isso faltavam alguns recursos, então a gente basicamente deu essa contribuição mais do que justo, né? É hora da iniciativa privada comparecer, né? Muito bom, cara. Excelente. Parabéns. Sabe que a minha história com o iFood, ela é muito, eu tenho uma história, um carinho muito grande, né? Primeiro porque eu tive a oportunidade de conhecer também, né, um dos fundadores do iFood, que ele esteve até aqui na MC, uma vez palestrando para o meu time, né, que, enfim, eu deu um branco, desculpa, mas eu vou lembrar o nome dele até daqui a pouco, mas ele esteve aqui conosco, palestrou e contou um pouquinho da história, né, de como surgiu. E realmente é incrível, né, cara? E eu fiquei super feliz, a gente tinha tido contato, acho que naqueles eventos do CFO, sabe? Acho que você ainda estava Exato. numa outra empresa, né, mas acho que era do Eu, mesmo eu- grupo. é o meu grupo móvel, exatamente. E, e eu fiquei muito contente quando você foi, puta, é o cara perfeito, porque é Obrigado. muita coisa de inovação, de sucesso, e a gente está vendo, né, como o iFood tem avançado e conquistado todos, né? Então, parabéns, cara. Show Obrigado. de bola. Valeu. Acho que Bom, estamos começando só, né? Tem muita coisa ainda pela frente, mas já os meus passos são promissores. é verdade. Ó, lembrei o nome, é o Guilherme Guilherme Bonifácio. Bonifácio, um cara fantástico, sensacional. Ele é muito querido. Bom, eu acho que a gente pode dar uma introdução, né? Ainda são 18h03. Como aqui é limitado, a gente tem 1 hora só para falar e o assunto é muito bom. Eu acho que a gente poderia começar falando um pouquinho, né, do que é essa nova economia, né? A gente tem ouvido falar tanto de novo mercado, nova economia, e você faz isso de maneira ímpar, né?
Obrigado. E óbvio, a gente tem N fatores, né, que podem ilustrar essa nova economia, mas se você puder falar para nós um pouco pela sua experiência, por isso que você prega, por isso que você vive, tenho certeza que muitos aqui vão agradecer bastante. Só para a gente Claro. depois entrar na tema da carreira. Cara, vamos lá. A nova economia nada mais é do que um fenômeno que tem acontecido no Brasil de 15 anos para cá, que é resultado da completa a integração das cadeias de valor, o que significa a globalização, logística, financeira, de conhecimento, fluxo de pessoas, telecomunicações, etc., associado a um outro lado que é a massificação da tecnologia a um custo acessível, né? Então, o exemplo que eu gosto de dar é assim, há 15 anos atrás, se você bordava e resolvia vender suas coisas, no máximo que você ia fazer ia ser vender no seu bairro. Hoje, uma mesma pessoa, ela borda, entra no Mercado Livre, coloca lá, entra no Instagram, avisa os amigos, entra no Facebook, faz uma página da marca e ela tem a chance de começar a vender esse negócio pro Brasil inteiro. E se der certo, essa pessoa vai explodir. Então, a nova economia é exatamente isso. É você empoderar as pessoas, empoderar quem tem ideias e com muito pouco esforço, via tecnologia, conseguir fazer com que isso aconteça. Quando a gente olha para o Brasil, Rafael, a gente vê exatamente isso, né? Se você volta lá para os anos 2000 e olha para trás, todos os anos, sei lá, os 5, 10 anos anteriores aos anos 2000, você tenta lembrar uma empresa que nasceu, aconteceu, explodiu e deu muito certo. É difícil você lembrar uma empresa que tenha nascido nesse período. Quando você pensa em hoje e olha 10 anos para trás, você vai falar de iFood, 99, Nubank, Cargo X, Zoolist, Creditas, Log, Hotmart, Simpla, enfim, Quinta Andar, Loft, você vai citar milhares de empresas. Então, a nova economia, ela é esse segmento da economia que, porque a tecnologia é escalável, ela permite que pessoas comuns possam criar grandes negócios. No passado, quem criava grandes negócios? Quem tinha dinheiro. Por quê? Porque era uma economia muito pesada, muito física, né? Então, é exatamente esse o processo de formação da nova economia. Muito bom. E nós, né, você também que é um cara de finanças, eu também, né, a gente vem dessa cultura, né, eu mesmo estou numa fábrica, né? Quando a gente fala de fábrica, fala de muito investimento em ativos, né, para você ser alguém, enfim, tem que ter capital de giro, tem que buscar via BNDES, e a gente sabe que o Brasil agora, isso está ficando mais barato, principalmente em razão da Selic, mas eu não acredito que, enfim, aí é uma outra história, mas eu não acredito que se estenda por muito tempo. Mas de verdade, para um cara começar um negócio no país, ele pensa lá no aluguel, porra, aí vai ver o aluguel, vai ter que ter o fiador, aí ele não tem fiador, ele vai ter que pagar mais caro para alguém, para aqueles serviços de fiadores, aí ele tem que ter o capital de giro para rodar. E de verdade, quando o conceito de nova economia, ele quebra nessa barreira. Você não precisa ser colega de ninguém, você não precisa ser influente com ninguém. A sua influência é ser bom no que você faz e entregar um produto de qualidade, né? Exatamente. Como você citou vários exemplos de empresas, eu tenho um amigo, não sei se ele está aqui vendo, mas é o Thiago, e ele prestou um serviço recentemente para um colega dele e começou um business de camisetas. O cara vendia camisetas, vendia uma média de 30 camisetas por semana, né? Ele me falou. Só que o cara, nessa quarentena, ele bombou, chegou a um patamar de vender 100 mil reais de camisetas por mês e contratou esse meu colega para fazer um trabalho de controladoria para ele. Acho que isso é um perfeito exemplo desse momento da nova economia também, né? E trazendo para o ambiente de carreira, né? E por que que nós aqui em finanças estamos falando de carreira? E eu tenho certeza que você também, eu acredito muito, e é óbvio, que sem as pessoas a gente não é nada, né? Você pode ter o cargo melhor que você tiver, a posição mais alta, que isso também com o tempo tende a acabar. A gente já tem visto isso, você pode ter o crachá que for, mas no fim do dia você não faz nada sem ninguém e as coisas precisam acontecer. A gente só precisa influenciar e inspirar essas pessoas, né? Por exemplo, agora às 18 horas o time está trabalhando, eu estou aqui, mas daqui a pouco, porque as pessoas têm que fazer, e elas são boas, elas fazem, e nosso papel é inspirá-las. Mas nesse contexto de nova economia, como você vê isso também? Né? Essas pessoas que hoje, mais simples, que têm lutado muito, né, para conseguir abrir o seu negócio, e que muitas das vezes passa na frente, no bom sentido, daquela pessoa que tem muito capital, né, que estudou em Harvard, ou estudou na Stanford, e a pessoa consegue, porque ela teve uma ideia muito boa e conseguiu passar à frente. Né? Rafael, acho que a nova economia ela vem atrelada com uma interconectividade
que está atingindo o pico de desenvolvimento dela, né? Ou seja, quando a gente olha para onde o conhecimento está distribuído e como a tecnologia se relaciona com ele, a gente chega a uma conclusão que o conhecimento está disponível para todo mundo a toda hora. Ou seja, há 10, 20, 30 anos atrás, uma pessoa para ter conhecimento, ele precisava ir para uma boa faculdade, ele precisava ir estudar o seu mestrado, ele precisava fazer o seu MBA. Hoje, é evidente que essas formações elas continuam tendo valor, mas as pessoas hoje têm um acesso ao conhecimento muito maior. Então, por exemplo, eu aqui no meu caso, eu aprendi a modelar linguagem de dados, o SQL que a gente usa aqui no iFood. Como? Sentando a bunda na cadeira, entrando num curso online, aprendendo, testando, errando, e agora eu aprendi. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que eu procuro, então, nas pessoas hoje não é o conhecimento, porque o conhecimento está disponível. Se uma pessoa vier para cá sem um conhecimento necessário, ela senta e aprende. O que eu procuro, então, em contrapartida, é algo que não se ensina, é o comportamento. Que é isso que você mencionou há pouco da pessoa que vai lá e faz. É isso. As pessoas que têm hoje um comportamento diferente, um comportamento ambidestro, analítico e ao mesmo tempo com capacidade de visão, pessoas que têm o conceito da antifragilidade, ou seja, que elas enxergam a jornada como um processo de aprendizagem que as deixa cada vez mais fortes, cada vez melhores, essas pessoas elas vivem em ambientes dinâmicos muito melhor. Essas pessoas entendem a mudança da direita para a esquerda, da esquerda para a direita com muito mais naturalidade. Na velha economia, não. As pessoas são mais horizontais, né? Elas são mais lineares, elas são mais retas, o que faz com que elas percam essa capacidade de se adaptar aos movimentos que têm acontecido no mundo em função desse maior grau de conectividade. Muito bom, é verdade. E o mais interessante disso tudo, né? Você colocou muito bem. Eu tenho uma dificuldade muito grande, né, de encontrar, e você também, todo mundo, né, a gente que tem à frente de um projeto, encontrar pessoas, né, que tenham essa humildade e tenham, né, essa disponibilidade, digamos, de querer fazer acontecer, de querer mudar, de entregar, né? E realmente isso é raro hoje em dia. Um exemplo, né? Somente em empresas muito grandes, né? Eu acho que no iFood vocês já têm uma cultura de startup, né? Apesar de quantos anos? Acho que 10 anos já o iFood tem, ou 10 não? anos. 10 anos. Né? Mas eu acho que essa cultura de startup ainda é muito predominante, forte, né? Que faz com que as pessoas de verdade saiam da inércia. E aqui na MC a gente fala das competências quando vai contratar alguém, né? E uma delas é a pessoa levantar da cadeira, sair da inércia, buscar uma solução e não sossegar até resolver. E hoje, né? Quantas pessoas que já entrevistei, que vêm com puta currículo, os caras têm uma formação interessantíssima, mas quando você senta, né? No sentido de ter humildade, de não arrumar picuinha, de ser alguém que faz com que todo movimento ande e não fique formando grupos, porque o objetivo é um só, é falar, meu, a gente tem que fazer esse negócio crescer, a gente tem que fazer esse negócio sair de onde ele está, porque se ele crescer, a gente cresce junto. Essa é a cabeça da pessoa também hoje, e tem muito a ver com isso da nova economia, né? Exatamente, exatamente. De novo, né, Rafael, quando a gente fala de ambientes extremamente conectados pela tecnologia, você aproxima muito a discussão do ponto A até o ponto B. Ou seja, quando você tem capacidade de transacionar as informações de forma completa e de forma muito rápida, você aproxima mais a solução. Você cria situações muito mais rápido do que numa estrutura onde você não tem esses pontos de contato. Então, por exemplo, empresas da nova economia, é muito comum você trabalhar muito com um atributo que é o da transparência. Já que a informação estará disponível, já que todo mundo poderá acessá-la muito rápido, eu preciso ser extremamente transparente para ter velocidade. Na velha economia, o que você faz? Você retém a informação, você cria o seu silo e aí para acontecer aquela reunião, só se eu estiver presente. Na nova economia, não. A informação é acessível. Vamos pegar um exemplo aqui do iFood. No iFood, a base de dados da empresa, ela recebe 100% das informações que são geradas em todos os sistemas da empresa e ela é acessível para 100% das pessoas. Qualquer pessoa que quiser acessar qualquer coisa e criar correlações para poder entender determinadas coisas, ela é capaz. Ou seja, eu não preciso de você numa reunião, eu não preciso do Diego numa reunião, eu preciso da informação. E aí a transparência vem com muita força. Na hora que eu consigo trabalhar de forma muito tranquila com todas as minhas informações, ou seja, disponibilizá-las, eu automaticamente passo a colaborar muito mais, ainda que não esteja presente na mesa. Concordo. Né? E esse paradigma, né, de que você... Eu me recordo que há alguns anos, muitos anos isso, né, eu falava para o meu time, olha, para você diferenciar do cara que está abaixo de você,
criava um gráfico, né? Aqui está você, isso aqui é as informações que você tem. E aqui ao lado é a sua equipe, isso aqui são o nível de informações que eles têm. Então, essa diferença de um para o outro é o que diferencia como profissional. Isso é a velha economia. Né? Isso Exatamente. mudou. Hoje, o time tem que ter, como vocês fazem, tanto como o líder, o gestor, não tem isso. Todos têm que ter o mesmo nível de acesso às informações. Óbvio que algumas coisas de verdade faz parte, né, da posição, você não pode, né, vou falar do budget, do que a gente vai reduzir de quadras de funcionários. Não, mas no que diz respeito à gestão da informação, sim, porque tudo se torna mais flexível, mais rápido e ágil, né? Mas é ótimo, realmente, e acredito que há empresas, né? Recentemente eu fiz com o meu time um planejamento estratégico numa empresa de software brasileira, né? Na TOTS, não tem nenhum problema em falar, e nós estivemos lá o ano retrasado, e sensacional a maneira que os caras trabalham também, né? Nós não estamos ganhando nada para falar da TOTS aqui, mas é um exemplo bom. Aliás, eles tinham que parar, porque achei, os caras, enfim, mas é um ótimo exemplo, né, de uma empresa que, de verdade, brasileira, que nos orgulha, né, e que os caras trabalham muito bem esse fluxo de informação, até mesmo na característica do ambiente deles. Né? Eu acho que o ambiente de trabalho, ele permite que você consiga fluir com as informações, não em salas fechadas, mas salas abertas, com as pessoas naquele meio do caminho. Eu não sei como é no iFood, se você puder falar um pouco para nós também, como é isso. Eu acho que isso também facilita e corrobora para que essa informação seja mais ágil, né, no dia a dia. O ambiente de trabalho, né? Exato. A gente orquestra isso aqui dentro, Rafael, a partir de vários momentos, né? O primeiro momento tem a ver com a contratação, né? Ou seja, a gente contrata pessoas que têm um comportamento aderente à nossa cultura. Quando você contrata a pessoa pelo currículo, na prática o que você está fazendo é criando uma torre de Babel na sua empresa. Né? A contratação primordial ela tem que vir pelo comportamento. Se o Rafael não gosta da minha cultura, não tem os atributos, não se dá bem, por que eu vou forçar que você venha para cá para ter um comportamento desse? Faz o mínimo sentido. Então, o primeiro ponto é esse, né? A entrada das pessoas ela tem que estar alinhada com a cultura. O segundo ponto é, nós contextualizamos todo mundo. Não existe ninguém na empresa que nós não gastemos tempo explicando o porquê das coisas. Nós paramos a empresa com calma. Os líderes da empresa são instruídos, são incentivados a parar os seus times para poder contextualizar. Por que isso aqui está acontecendo? Por que o mercado está indo para cá? Por que a competição está fazendo assim? Por que nós tomamos a decisão? Por que nós erramos aqui? Por que nós não erramos ali? A gente contextualiza. Quando você pega pessoas que se adequam bem à sua cultura e ao mesmo tempo elas têm o contexto, agir fica muito fácil. Né? Então é como você pegar um japonês no Japão e falar, caminha pela cidade. Ele vai respeitar os semáforos. Por quê? Porque ele entende a cultura do Japão e ele tem um contexto. Simples. Agora, você pega um brasileiro, coloca no Japão, ele dá a furadinha no semáforo na hora de atravessar a rua. Por quê? Porque não é da nossa cultura fazer isso. Então, para nós, esses dois quesitos são extremamente importantes. A partir disso, o resto é modelo de gestão, né? Ou seja, a forma como a gente estabelece os rituais na empresa para que a informação flua, para que os objetivos fiquem claros, para que a forma de se fazer fique claro e a gente então consiga dar passos nessa direção. Eu acho também que um ponto, né, seguindo essa linha bastante importante, é sempre deixar muito clara a visão da corporação. Antigamente, muitos profissionais, né, que vinham para as empresas, eles viviam com aquela sensação, eu preciso entregar meu trabalho, né, ou essa velha economia, eu vou fazer, meu bônus está aí garantido no fim do ano, se eu fizer dessa maneira, a empresa cresceu, legal. Só que hoje, inclusive, essa nova geração, que já passou do nome de geração Z, né, e eu vejo isso muito no meu time, muito, pessoas de 20 anos, 21 anos, e nós também, né, nós precisamos mostrar por detrás do business, por detrás do que a empresa faz, qual é a visão que essa empresa tem a nível de sociedade e a nível de core. E assim também eu entendo da nova economia. Um exemplo, a minha empresa, ela é uma empresa pública de serviços de telefonia. Né? No Brasil nós não temos, é privatizada, mas uma pessoa que vai entrar numa empresa dessa para trabalhar, ela tem que ter uma visão que vai além, que a possibilite ficar nessa empresa, enxergar onde a empresa vai e o que essa empresa vai corroborar para a sociedade, um orgulho que você tem de trabalhar num lugar que traga isso também.
Eu acredito muito, parece muito óbvio, mas isso não tinha antes. Né? Hoje você trabalhar num lugar que inspire, né, que você tem uma missão, mas algo muito mais abrangente, que muda a vida das pessoas, que faz a diferença na sociedade, que você consegue converter a sua atividade fim para as pessoas, para que elas entendam isso e o benefício que você vai trazer com o seu trabalho, é algo muito importante nesse sistema da nova economia também. Né? Eu costumo dizer que na NC nós fabricamos químicos para construção. Né? E eu costumo dizer, a gente sempre fala que nosso lema é construir e cuidar. Né? A gente não lidar, se a gente errar num produto químico, a gente derruba uma ponte e mata muitas vidas. Então, a gente lidar com vidas, é muito importante isso. Né? Então, é sempre muito importante mostrar para o time e para essas pessoas, e eu sempre aprecio muito isso, e quero ouvir isso dos candidatos que vêm, para que eles consigam mostrar se os caras têm interesse, ou se eles veem, além do óbvio, o que essa empresa faz. Eu acho que isso é bastante importante para esse perfil de profissionais da nova economia que nós miramos, né, que nós buscamos hoje. E na sua visão, Diego, agora abrangendo o tema da nova economia a nível mundial, o que você entende, né? Aqui a Inicia é uma empresa alemã, né? Eu conheço um pouco da Alemanha, e o alemão ele tem muito jeito dele, né? Tradicional, mas muito certeiro, como o futebol. Né? Eles fazem sempre sem muita criatividade, mas muito certeiro e constante. Para você, qual país a nível, né, no mundo que você tem como inspiração nesse conceito da nova economia? É óbvio que muitos países estão bem mais avançados que a gente, né, pelo próprio mercado, os Estados Unidos, os caras hoje, a gente está falando que o Brasil teve um número crescente de investidores na Bolsa nos últimos 2 anos, né, mais que triplicou, quadriplicou. Estados Unidos, grande parte, já tem isso há décadas. Tudo bem, não é uma comparação tão lúdica, mas na sua visão, que país é inspirador no que tange a essa nova economia? Olha, os dois países que disparadamente são inspiração, Estados Unidos e China. Né? Os Estados Unidos, por um contexto histórico, de conseguir entender bem a liberdade de mercado, o empreendedorismo, o acesso conseguir criar estrutura para permitir um acesso barato, montagem de ecossistemas que permitem as pessoas se apoiarem para poder se desenvolver. Então, o americano, ao longo da história, ele conseguiu ser muito pragmático, entender que esse era o caminho e, portanto, montar as bases, né? Por isso que lá também a gente consegue ver grandes transições, né? A IBM é uma empresa de velha economia que transicionou para nova, né? A própria Microsoft, empresa de velha economia que transicionou para nova. Então você consegue encontrar nesse ambiente lá por causa desse pragmatismo do americano e entender o que é certo e o que é errado. No caso da China, acho que o que a gente tem visto lá é algo também muito nessa direção, né? Independente da gente entrar numa discussão de ser uma economia plenamente de mercado ou não, mas a realidade é que o ambiente chinês é um ambiente que se tornou muito propício. As empresas chinesas não nascem com um DNA de se tornarem tradicionais, de se tornarem estáticas, de se tornarem deitadas em berço esplêndido. As empresas chinesas, elas nascem com uma lógica de competição muito clara na cabeça, o que é diferente do Brasil. O Brasil é um país que tem um nível de competição muito baixo. Se alguém acha que a gente tem uma competição alta, basta olhar meia dúzia de números aí, basta ver que o Brasil é um dos piores países em termos de relacionamento bilateral no mundo. O Brasil é um dos países que trabalha pior o comércio internacional na sua geração de riqueza, entre outros. Então, como o Brasil não tem competição aqui dentro, as empresas, via de regras, em especial as tradicionais que adquirem um poder de mercado interessante, elas ficam deitadas em berço esplêndido. É por isso que, historicamente, a gente vê as empresas no Brasil, pensa nos bancos, com altíssimo retorno, mas com um serviço que a população não aprova. E isso, ao longo do tempo, foi permitindo essas empresas se perpetuarem até que esse fenômeno que acontece nos Estados Unidos, que acontece na China, globalização associada à massificação a custo baixo da tecnologia, chega no Brasil e aí começa a gerar essas fricções aqui também. É verdade. E eu creio também que no Brasil, nos últimos 5 anos, né, vocês, né, a Movile e o próprio iFood é um exemplo, né, dessa grande mudança que no Brasil vem acontecendo. Mas eu acredito também que nos últimos 5, 8 anos, né, podemos dizer 2012, 9 anos, tem intensificado bastante, inclusive alguns bancos, né, que apoiam iniciativas também dessas startups ou grupos para sair fora da caixa. Eu acredito muito também que esse novo sistema bancário que está acontecendo, que é fruto da nova economia também, Nubank,
todos esses bancos que vieram para cá para trazer para as pessoas a possibilidade delas terem uma conta, delas renderem dinheiro, delas renderem o mínimo, que é 100% do CDI na conta corrente. Eu acredito que de forma desburocrática, né, impressionante você abrir uma conta no banco desse, né, isso é a tendência, é isso que as pessoas buscam, né, é isso que vai fazer também com que o nosso país avance. Mas nós no Brasil, e hoje eu lia isso no Valor bastante, né, falando, e a gente sabe disso, né, no nosso dia a dia, ainda mais em períodos de budget, o quanto custa caro para um colaborador aqui no Brasil, né? A gente, lá no Chile, por exemplo, acho que é um bom parâmetro, né? Um custo, aqui no Brasil, para cada R$ 1.000 de salário que você paga para o colaborador, vai custar para a empresa 2.000. Assim, de partida, praticamente, com benefícios ou alguma coisa. No Chile, a gente está falando de algo em torno de 1,3, 1,4, né? O custo. Para cada 1.000 vai custar R$ 1.300, R$ 1.400, por exemplo. Agora, diante disso, como você também vê o que a nova economia pode trazer para essa quebra? Porque eu não acredito, infelizmente, que o Brasil as coisas ficarão mais fáceis no que tange a desburocratização. Hoje a gente está tendo as eleições lá na Câmara, né, com a saída do Maia, enfim, o Brasil. E não tem nada, a gente não consegue enxergar até pauta das privatizações, muitas coisas não aconteceram, estão em passos bem lentos. Mas como a gente consegue enxergar isso para que o Brasil, principalmente em termos de mão de obra, para que o Brasil seja um país facilitador no que tange a essa nova economia? Porque vai gerar novos empregos, com certeza, de uma maneira diferente, como a Uber tem feito. Porém, a questão trabalhista é algo que hoje incomoda muito no que tange as altas cargas tributárias, né, de labor aqui no país. Como você enxerga isso? Eu sou um otimista nesse tema. Eu acho que as soluções que estão sendo criadas pela iniciativa privada, em termos de digitalização das jornadas, elas têm cada vez ficado mais acessíveis e têm cada vez mais permeado o público. Pega, por exemplo, o que tem feito a Acreditas, em termos de conseguir organizar melhor o processo de formalização de garantia nos financiamentos que ela faz. A gente viu recentemente uma startup do sul do país que recebeu um aporte relevante há 2 semanas atrás, que é focada em criar soluções para entes dos municípios, dos estados e para o próprio governo federal para poder digitalizar jornadas que até então eram físicas, né? Quando você pega, por exemplo, o que a Caixa fez nos últimos 6, 12 meses com o processo de bancarização via as carteiras digitais, é algo realmente impressionante. Então, o que eu quero dizer é, apesar dos problemas que são oriundos da forma como o Brasil se organiza, existem muitas empresas, pessoas, existem tecnologias disponíveis capazes de melhorar muito esse processo, né? Então, o que eu espero, sinceramente, é que a gente veja um número maior de empresas adentrando esse ponto de contato junto com o governo, digitalizando essa jornada, e ao mesmo tempo eu vejo cada vez mais pessoas se preparando para entrar nesse mundo mais de tecnologia, nesse mundo mais de dados. Em especial pelo seguinte, Rafael, estudar tecnologia e estudar dados depende menos de uma faculdade. Depende menos de 4, 5 anos sentados numa cadeira. Depende muito mais de você ter acesso ao conteúdo, seja ele online ou seja ele offline, realmente estudar e desempenhar, né? No passado, o que a gente conseguia fazer com cursos menores? Trabalhos muito técnicos, né? Então, muito comum o cara que se formava lá para ser um eletricista, para ser um mecânico, etc. Era muito técnico no mundo físico, né? Afora isso, tinha que ir para a faculdade. Hoje, quando você fala de tecnologia e ciência de dados, você não precisa necessariamente ir para uma faculdade. Você pode começar isso fora de uma faculdade e eventualmente desenvolver uma carreira sem nunca passar por uma faculdade. E eu acho que é aí que se abre uma oportunidade muito interessante. Eu concordo. E eu acho que é um grande avanço também para nós brasileiros, né? Aqui no Brasil a gente tem essa mentalidade, né? Eu vou cursar engenharia, eu tenho que trabalhar com engenharia. Eu vou cursar administração, eu tenho que trabalhar com administração. E o que nos Estados Unidos ou Alemanha, em alguns países, você trabalhar na sua área é uma consequência, mas você pode usar todo aquele know-how e ir para um outro campo e se dar muito bem. Outro ponto bastante interessante, né? Ao mesmo tempo que a gente tem essa grande disponibilidade de informações, né? Eu vejo aqui no meu Instagram mesmo, né? Mas eu já entro nesse assunto. Ao mesmo tempo que a gente tem essa disponibilidade de informações, eu não sei a sua opinião, mas eu acho que nós, nesse período de quarentena, obviamente tudo vai ficar diferente, o novo
normal, que é ótimo esse novo normal, estou adorando, né? Está muito ligado à nova economia, geração de renda, geração de dinheiro, né? A possibilidade das pessoas que estão lá nos bastidores mais simples, né, resplandecerem e conseguirem mostrar aquilo que elas são boas e ganharem dinheiro com isso, fazerem dinheiro com isso, que é um puta orgulho. Mas uma coisa me preocupa, eu acho que grande parte também de nós, né, dos brasileiros, nós não estamos tão preparados para lidar com um fluxo grande de informação dessa maneira. Né? E as pessoas muitas das vezes acham que quem está concedendo informação também tem a obrigação de dar essa informação, o que me incomoda muito. Né? Eu vejo aqui no Instagram, né, e você também deve ter isso, eu comecei esse projeto tem um mês mais ou menos, né, aqui foi no começo do ano, e quero que esse projeto que a gente, através dessa live de hoje ou outros, a gente consiga levar conhecimento para muitas pessoas, mas eu vejo as pessoas, muitos ataques de pessoas que acham que a gente tem obrigação de dar informação ou estar disponível, é um absurdo. Mas eu sei que isso vai ter sempre e as pessoas vão se acomodando, se enquadrando, né, e vão ver a vantagem que essa disponibilidade de informações tem para a vida delas. Né? E mais do que isso, agora, mais do que nunca, se faz necessário que as pessoas desenvolvam, até escrevi um artigo esse fim de semana sobre isso, sobre a questão, né, você escolhe o jogo, mas não escolhe as regras. Então, tem que ter regras. As pessoas não têm essa ideia de você seguir a vida ou o seu negócio, mesmo virtual, né, o seu negócio da nova economia, você tem sim que seguir regras no que tange a respeitar o espaço do outro, no que tange a respeitar os limites que a sua empresa pode chegar. Né? Um exemplo, vocês no iFood, né, eu me recordo, eu tinha um restaurante há alguns anos, paralelo ao meu trabalho, né, e eu era cliente do iFood, e eu me recordo, né, como isso foi importante para renovar a questão de entregas, por exemplo. Era um sufoco você contratar uma mão de obra qualificada de motoboy, né? O risco trabalhista, uma série de pontos. E vocês vieram e desmistificaram isso no mercado. Mas, por outro lado, todas essas coisas novas, né, que nós trouxemos, que vocês trouxeram, elas também, eu acredito que nós brasileiros estamos num período de adaptação para conseguir absorver isso, né, melhor a nosso favor. Essa quantidade enorme de informações, de mudanças, que todo esse período de quarentena intensificou no dia a dia nosso. Então, na sua visão, você concorda com isso? Você entende que faz sentido que as pessoas estão se preparando, ou as pessoas hoje já têm uma ideia boa do limite que elas podem chegar, né? Que elas escolhem o jogo, mas não escolhem as regras do jogo. Né? Se eu pudesse falar um pouco para nós também sobre isso, seria bastante importante. Claro. Acho que a gente historicamente, Rafael, a gente viveu numa sociedade que sempre colocou muito medo no brasileiro, sempre. Né? Um país que viveu historicamente com taxas de desemprego muito alta, um país que viveu historicamente com um nível de miséria muito alto, um país que viveu historicamente com uma concentração de produção industrial em poucas cidades, ou seja, todo mundo que nascia, exceto os privilegiados, nascia sob pressão. Tanto é que muitos de vocês que estão ouvindo, e talvez, Rafael, tenha sido seu caso, ouviu dos pais: olha, se forma numa faculdade boa, arruma o melhor emprego possível, vai ser empregado de alguém, fica a sua empresa o máximo de tempo que você quiser, faz uma carreira lá. Ou seja, era sempre um discurso de medo. Né? A pessoa queria o seu bem, mas ela tinha muito medo de você perder uma única oportunidade. Né? Tanto é que, quando, por exemplo, para aqueles que têm o privilégio de ir para uma faculdade, quando você começa a procurar emprego, programa de trainee, o que você faz? Você aplica para todos, você tenta todos. Por quê? Medo de não conseguir, medo de não ter oportunidade. Então, esse medo sempre fez da carreira dos brasileiros uma carreira muito linear, uma carreira muito chata. Né? Por quê? Porque a gente tinha medo de não ter opção. O que a gente tem visto nesses últimos anos é uma mudança radical nisso. Ainda não é uma mudança que mexeu completamente na sociedade, mas ela está gerando isso. Por quê? Primeiro, hoje o brasileiro se desloca pelo mundo muito melhor do que há 15, 20 anos atrás. Hoje o brasileiro não tem uma restrição de passaporte, o brasileiro não tem uma restrição de emissão de visto. Hoje o brasileiro consegue. Idioma, Segundo, né? idioma. Hoje o brasileiro consegue esse acesso. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Hoje, você consegue encontrar os caminhos pelo mundo com mais facilidade. Há 15 anos atrás, quando eu estava na faculdade, não existia LinkedIn. Hoje existe. Hoje uma pessoa quer fazer uma conexão com alguém num outro país, ela manda uma mensagem, ela tenta estabelecer um contato e eventualmente ela consegue achar um caminho para o que ela precisa. Então hoje você tem mais conexões disponíveis. Terceiro ponto.
com esse processo de criação da nova economia, como a gente falou há pouco, as pessoas ganham um ímpeto de testar mais. Então, às vezes ela vai para o trabalho tradicional, às vezes ela entra na carreira tradicional, mas ela fala, eu vou fazer isso aqui em paralelo. Tanto é que o que é super comum nas startups que você encontra? O cara começa com 2 trabalhos, e aí quando ele vê que a startup está indo, ele abre mão então do trabalho tradicional e segue na startup. Então, as pessoas hoje conseguem fazer isso. Por quê? Porque com tecnologia, você não precisa se deslocar muito. Em teoria, você acha alguém que coda para você, a ideia vai sair lá e você vai conseguir testar o que você está imaginando. No passado era tudo muito físico, então a pessoa não conseguia ter 2 trabalhos. Ela não conseguia tocar 2 vidas ao mesmo tempo, né? Então, você tem hoje condições no mercado de trabalho que dá mais flexibilidade para a decisão que as pessoas tomam. E acho que tem um quarto componente, Rafael, que cada vez mais a quantidade de informações disponível, ela passa a ser tão grande, tão grande, tão grande, que as tuas decisões ficam mais fáceis de serem pensadas. Não quer dizer que você vai acertar necessariamente, mas você consegue ter uma visão muito mais clara disso. Quando você volta para o passado, imagina 15, 20 anos atrás, como era difícil escolher uma carreira. Como era difícil tomar uma decisão de sair da carreira X para ir para a carreira Y. Você não tinha. Né? Hoje, por exemplo, eu fiz direito, né? E depois migrei para finanças. Vira e mexe, alguém me manda uma mensagem e fala, pô, sou advogado, eu também queria migrar. Cara, você consegue me dar um toque? Como é que funciona? Quais foram os desafios? Veja, há 15 anos atrás essa pessoa não me acharia. Essa pessoa talvez quisesse fazer uma mudança e falava, cara, onde é que eu busco referência? Né? Então, enfim, eu acho que isso tudo traz um dinamismo muito maior e, portanto, mais perspectivas no que tange esse tema. Com certeza. E em todas as esferas, né, Diego? Se nós pensarmos também, até na medicina, né? Hoje, até quando a gente fala em medicina, quando a gente fala em novas tecnologias para pessoas com deficiência física, visual, né? Tudo isso, graças a Deus, a nova economia vem quebrando essas barreiras, né? Essas pessoas antigamente ficariam em casa. As pessoas antigamente não teriam oportunidade de serem incluídas. E hoje, principalmente depois desse período de quarentena, de home office, é muito evidente quantos empregos, né, podem ser gerados para pessoas com essas situações especiais, né, de empresas que essa pessoa pode produzir da casa dela muito bem para os demais. Né? Outro ponto também que você coloca, né, e que a gente a questão de idioma, né? A gente, por ser um país latino, tem bastante dificuldade com idiomas, né? E a geração atual, os seus filhos, né? Eu ainda não tenho, mas os meus filhos, quando eu tiver, né? A gente vai, obviamente, desde já treiná-los ou educá-los, quer dizer, doutriná-los num outro idioma, em 2, 3 línguas, porque é o normal. Eu não tive isso quando eu era mais jovem, não sei se você teve, meus pais, não porque não queriam, eles nem sabiam para que era a importância disso, e, sem falsa modéstia, mas era verdade, né? Eles não sabiam. E hoje a gente vê que no Brasil uma grande quantidade de pessoas tem falar, então isso também faz com que o país melhore um pouco mais, as pessoas tenham mais acessibilidade ao que você colocou, as informações, você mesmo mencionou o caso do SQL, né? Eu, por exemplo, tema Scrum, eu tenho estudado muito sobre isso, Agile, né? Pode parecer algo antigo, mas antigamente você precisava de um consultor, viu? OKR, né? Aqui a gente tem falado muito de OKR também, você precisava de um consultor mega, master formado, não desmerecendo, é super importante tê-los, mas se você não consegue pagar, a sua empresa não consegue, está começando o seu business, você tem acesso a isso. Então vai para cima, implementa, comece seu negócio com isso. Outros pontos também, né, nós temos as instituições que nos auxiliam nisso. Eu mesmo participo lá do CMEAR, né, dando mentoria para jovens que estão na universidade. Sobre esses jovens já vão crescer ou vão estar na universidade já galgando e pensando como é o mundo, o mercado de trabalho. Você também trabalha, eu acho, na Endeavor, né, dando mentoria. Quantas empresas ligadas a isso também se beneficiam com esse projeto da Endeavor? Enfim, eu acredito que essa disponibilidade de pessoas como nós, que estamos dando um pouquinho disso que a gente viveu no mercado, e a facilidade ou esse desenvolvimento do brasileiro no que tange idiomas, no que tange agora essa questão da tecnologia, vai gerar uma nova onda de mercado que eu acredito muito que vai impulsionar a economia nos próximos anos. Esse novo momento vai gerar um novo capital, um novo dinheiro circulando na economia, um novo não, mas um dinheiro circulando na economia, bastante interessante, fruto de tudo isso que a gente tem vivido. Então, dentro desse contexto ainda, uma coisa que me deixa um pouco também
principalmente, mais uma vez, não olhando isso de maneira negativa, mas é importante para as pessoas que estão nos ouvindo, como você enxerga o que tange a seara do direito? Né? Você que fala que também conhece um pouco mais disso, a gente sabe que tem bastante restrição. Hoje, as redes sociais, né? Eu conheço uma pessoa que, inclusive, teve um processo por ter feito uma crítica a uma religião na rede social. As redes sociais, hoje, elas também geram pontos, né? De processos e assim vai, se você não respeitar isso. E dentro desse novo contexto, né, da nova economia, algo virtual, como você enxerga o ponto do direito? Eu entendo que no Brasil ele tem evoluído bastante para acompanhar isso. Ainda falta bastante, mas ele tem evoluído com a LGPD agora e assim por diante. Mas como você enxerga isso também? O Brasil, Rafael, é um país é um país que a gente chama é um país de codificado, né? É um país em que ele parte do código para regular, ao invés de partir do costume para regular, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, o Brasil é um país que tem muita lei como consequência dessa característica legal nossa. E países que têm essa característica têm uma velocidade muito menor para acompanhar a evolução das mudanças, para acompanhar os novos cenários. Então, historicamente, o sistema legal brasileiro é um problema para fins de inovação. Mas é inegável que a gente tem visto avanços extremamente interessantes nos últimos anos, né? Você pega, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica, é uma lei que já prevê determinados ambientes de teste. Quando você pega a lei o Marco Geral das Startups, que está sendo votado nas próximas semanas no Senado, já foi aprovado na Câmara, ele novamente traz uma série de flexibilidades para dar mais liberdade. Os reguladores brasileiros têm trabalhado cada vez mais com o conceito do sandbox, né, que é você criar fendas legais onde empresas conseguem testar produtos e serviços com mais liberdade para a gente ver efetivamente a consequência daquilo. Né? Então, junto com isso, os escritórios de advocacia brasileira têm compreendido cada vez mais que as startups têm exigido um olhar mais diferente sobre a interpretação das leis. Né? Então, pensa que quando o Uber chegou no Brasil, existia um certo ruído. Será que pode? Será que não pode? O fato de você ter advogados ali com uma visão dizendo, olha, é possível, dá para tentar, o risco tem esse limite, isso estimula o empresário a testar. Né? Mesma coisa vale para o iFood no que tange a questão do vínculo trabalhista do entregador. Né? Ou seja, quando começa o processo, existe uma zona cinzenta. À medida que os advogados vão dizendo é possível e de fato vai acontecendo o serviço para que se entenda o que está acontecendo na prática, começa a ficar claro que não existe vínculo. Então, esse comportamento também um pouco mais agressivo, no bom sentido da palavra, que os advogados passam a ter com temas que têm alguma zona cinzenta, favorecem a inovação, favorecem o teste. E aí o Brasil vai ganhando com isso. Acho que, por último, eu trago aqui o ótimo trabalho que o Banco Central tem feito nos últimos anos, trazido cada vez mais inovações e flexibilidade para o desenvolvimento do mercado do sistema financeiro nacional. Por exemplo, e assim vai, né? Exatamente. Muito bom. E, Diego, seguindo essa linha, né, você comentou, e nós falávamos aqui do profissional hoje independente, digamos, né? Cada vez mais as pessoas, os profissionais e quem está nos ouvindo, aqui assistindo, provavelmente deve ter vivido isso, e eu acredito que seja tendência nossa aqui no Brasil, como já acontece nos Estados Unidos, né? Você não está mais amarrado a uma empresa. Você está amarrado à sua competência, àquilo que você desenvolveu como profissional. E, obviamente, você tem essa flexibilidade sem esse medo que nós crescemos de uma família, que eu me recordo do meu pai chegando, meu pai trabalhava num banco, chegava em casa, puta, será que amanhã vão me demitir? Né? Pô, eu não tenho faculdade. Né? E eu me recordo que a gente ficava tudo preocupado, porque o pai foi demitido, lascou, como que não comprar comida? Né? Não é tão simples arrumar emprego. Mas hoje não. Eu acho que esse medo ele tem sido cada vez menor nessa nova economia para as pessoas, porque as pessoas são úteis de qualquer maneira. Né? Você tem a Uber, que o cara pode trabalhar, tem o iFood, que o cara pode trabalhar de entregador também, você tem agilidade, rapidez em você se posicionar no mercado de trabalho, abrir o seu negócio virtual. Né? Hoje, se o cara está desempregado e falar,
ele pode ir lá no próprio iFood, né, dentro dos critérios corretos de vigilância sanitária, tudo bonitinho, mas abrir a sua loja, cadastrar no iFood, e certamente ele vai vender, ele vai gerar alguma renda para ele. Ou até mesmo no Instagram, uma loja online, seja lá o que for. Então, essas facilidades também trouxeram a nós, brasileiros, a possibilidade de nós nos encorajarmos e não termos medos, a não sermos vítimas também, né, muitas vezes, de que a nossa vida está limitada àquela empresa. Né? Não, a nossa vida está limitada a nós, a nossa mente. Se eu tenho uma cabeça boa, se eu sou uma pessoa empreendedora, ou se eu não sou, mas eu sei fazer muito bem aquilo, né, eu vou fazer. Um exemplo, meu sogro mesmo, ele está aposentado e foi gráfico a vida toda. Daí eu fiquei super contente. A semana passada ele começou a trabalhar, né, numa gráfica, aposentado, a alegria dele, né? O cara é um dono de uma gráfica, é um cara sozinho, ele foi lá trabalhar, né? Ganhar o dinheiro dele um dia lá trabalhando. Puta, isso é ótimo, acho que nunca a gente teve isso, essa facilidade. É bom para o empregador, é bom para ele, e tá bom, no fim do dia é bom para todo mundo. Então, de verdade, eu acredito muito que esse é o melhor caminho que esse país pode tomar. A nova economia é a chave para nós, profissionais, mudarmos de patamar, termos uma geração que vai fazer com que a economia no Brasil e que automaticamente vai impulsionar, vai empurrar, né, a política brasileira, que é tão estática, que não vai, que não anda, mas esse sistema da nova economia vai impulsionar essa política brasileira para que ela seja mais flexível, mude e as coisas sejam mais ágeis a favor das pessoas que buscam gerar riqueza para o país. Né? E dentro do mundo agro também, que hoje, né, o Brasil é um dos maiores exportadores, a gente sabe disso, do business de agro. Né? Eu tenho um amigo que trabalha no Mato Grosso como engenheiro agrônomo, e ele falava bastante, né, que as tecnologias, a gente se reuniu há 2 ou 3 semanas para falar, e ele falava, mostrava algumas fotos das tecnologias que têm sido usadas, que talvez nos Estados Unidos já exista há muitos anos. Mas que bom que a gente no Brasil está acordando para isso, e a gente tem produtos de muito boa qualidade para mandar para fora, e eu só imagino quando isso se tornar parte da nova economia também, onde um produtor local vai poder ter sua plantação lá e vender para qualquer um também, e gerar riquezas. Né? Você vai hoje em sítios, né, mais no interior de São Paulo, você já vê o cara com a plaquinha dele, ou até mesmo, né, o iFood chegando, ele pode vender a verdura dele da horta via iFood para as pessoas. Então as coisas, a nova economia veio para mudar e facilitar a vida de todas as pessoas e fazer com que as pessoas sintam-se melhores, que elas sintam-se únicas e elas consigam colocar a potência do conhecimento delas à tona, para gerar riqueza e valor para a sociedade, para a família e para elas. Né? Eu creio que seja isso. Concordo totalmente, estamos 100% alinhados. E acho que, como você falou, né, o impacto para a sociedade brasileira vai ser muito bom. O Brasil vem de um histórico elitista, hierárquico, preconceituoso, racista. Esse é o histórico, infelizmente, da sociedade brasileira. E a nova economia, ao dar essa liberdade, essa agilidade, esse poder de conexão, ela permite que as pessoas sejam mais quem elas são. Ela permite que as pessoas tenham mais liberdade. Ela permite que as pessoas sejam respeitadas pela ideia que ela tem, e não pela orientação sexual, e não pela cor, e não por nada. Então, acho que está se começando um novo momento para o Brasil, de um pedaço da economia que tem uma cabeça muito mais moderna, muito mais progressista, né, contemporânea, e que vai, sem dúvida alguma, fazer desse país um país muito melhor. Muito bom. Bom, eu acho que para resumir um pouco do que a gente falou, até como alguns insights, né, para as pessoas que nos ouvem, descrevendo esse perfil de profissional, é óbvio que isso não é estático, não, ele tem que ser assim, mas em conceito geral, né, como que nós poderíamos hoje caracterizar esse profissional do novo mercado, da nova economia? Eu entendo que uma pessoa com perfil empreendedor tem que ser, né, uma pessoa que, às vezes a gente acha que empreendedor também é só quem abre o seu negócio, né? Você tem que ser empreendedor dentro do iFood como funcionário, tem que ser empreendedor dentro da MC como funcionário, tem que ser empreendedor dentro da sua empresa como funcionário, porque você também vai estar gerando valor e com uma visão diferente. Jogar para escanteio todos os seus apegos, né, ao cargo ou à hierarquia verticalista tradicional. Não que isso não seja importante em alguns negócios, mas ele não é o mais importante, não é isso que vai determinar o sucesso. Gestão da informação, né? Antigamente a gente falava gestão da informação,
como você muito bem colocou que no iFood vocês fazem hoje, mas antigamente era, vamos colocar as patinhas na rede, né, e ali aquelas pessoas têm um acesso. Hoje, é óbvio que os profissionais também têm que ter um nível de senioridade e maturidade para lidar com isso, mas hoje o acesso ele é livre, está ali na nuvem, e você vai acessar e vai tomar a decisão com base nisso. E também a parte comportamental, que é o profissional ser um profissional com um perfil sem preconceitos, que ele tem os valores dele, a religião dele, os sentimentos dele, mas respeitando o outro e sem preconceitos, né? Que ele vai lá e consiga acreditar no business do outro, no negócio que a pessoa abriu, pela qualidade do produto, pelo valor que a pessoa está gerando, pelo que essa pessoa está agregando no negócio, naquele produto. E, não menos importante, meu último tópico que eu colocaria, né, pessoalmente, quebrando também a barreira do geográfica, né? Hoje a gente consegue trazer mão de obra, né, muito boa, né, da Índia, fora do país, de pessoas muito capacitadas nesse contexto de nova economia, né, e inclusive com essa melhoria no que tange idiomas no Brasil, a buscar essas informações, ou esses treinamentos, ou essas lives, que de verdade é sensacional isso das lives que está acontecendo no Brasil, no mundo, né? Quanto conhecimento está sendo dado, precioso, que talvez somente numa sala de aula, no MBA, a gente estaria discutindo isso, né? E para as pessoas também. E, por fim, as pessoas que têm dificuldade de acesso, né? Por terem algum ponto de deficiência visual, ou auditiva, ou até mesmo de locomoção, com a nova economia, elas quebram essa barreira e conseguem, sim, gerar valor, agregar valor e contribuir para uma sociedade melhor. Na sua opinião, o que mais você acrescentaria nisso? Eu acho que dentro de tudo que você falou, Rafael, eu acho que primeiro eu concordo, né, com essa direção. Segundo, que eu acho que a gente começa a ter uma inversão de vários valores aqui. A figura do empresário é diminuída, a figura do empreendedor ganha espaço. São figuras muito diferentes. O empresário é aquele cara que perpetua o negócio. O empreendedor é aquele cara que está atrás de ideia, que tem viabilidade para ser implementada, né? Esse cara, o empreendedor, ele é muito mais dinâmico, ele gera muito mais oportunidade, gera muito mais emprego, enfim, por aí vai. Acho que uma outra mudança importante que a gente vai ter aqui é a ligação da pessoa com a propriedade, né? Na velha economia, a propriedade é da família, é do dono, é do cara que fundou esse negócio. Na nova economia, a lógica do stock option, né, em que as pessoas recebem a oportunidade de se tornarem acionistas em algum momento da empresa, transfere a propriedade para as pessoas. Isso muda completamente a lógica de se raciocinar. Pela meritocracia, né? Eu costumo dizer pela meritocracia de ideias, né? Pela meritocracia do teu comportamento, pela meritocracia daquilo que você efetivamente é capaz de fazer, né? Junto com isso, acho que tem uma outra mudança importante aqui, que é o destino da fortuna, né? Os empresários, as famílias tradicionais, via de regra, elas montam seus conglomerados, elas montam seus family offices, elas colocam seu dinheiro lá na renda fixa para viver de renda. O empreendedor, ele não faz isso, ele vai para a próxima. Então, se você pega a saída dos empreendedores do Brasil desses últimos 15 anos, eles invariavelmente voltaram para fazer novos investimentos. Eles colocaram dinheiro em novas startups, eles colocaram o dinheiro em fundos que investem em startups, eles voltaram a desenvolver uma ideia própria, eles voltaram a testar um monte de coisa. Essa é a figura do empreendedor. O empreendedor, ele não precisa de 500 milhões. Ele pode ganhar 500 milhões. Ele vai guardar lá 50 para ter o pé de meia pro resto da vida e os outros 450 ele vai tentar de novo. Por quê? Porque é do espírito dele. Ele não nasceu em berço esplêndido, ele não quer criar um berço esplêndido. Excelente, Diego. Excelente. Super corroboro e compartilho da opinião. Está no DNA, né? E que bom que existem pessoas assim nesse país, que é o que a gente acredita que vai fazer com que nosso país seja cada vez melhor. Diego, você tem algum recado que você gostaria de dar antes da gente terminar? Algum ponto? Não, acho que nada específico. Queria agradecer e fico muito feliz em ver que a gente tem espaço agora para discutir temas como esse. O mundo, imagina, há 10 anos atrás, quando eu estava começando carreira, a gente não tinha a possibilidade de ter uma conversa dessa. A conversa era: entra na tua empresa e trabalha duro, e é isso. Então, fico muito feliz de ver esses espaços, fico muito feliz de ver a possibilidade que a gente tem cada vez mais de exercitar o raciocínio em prol da comunidade. Verdade, Diego. Eu também super agradeço. Eu acho que nem nos melhores sonhos, né, imaginava a gente ter essa flexibilidade,
onde eu aqui representando um setor mais industrial, né? E você representando um setor, né, tecnológico, startup, coisas que antigamente, ou que ainda às vezes andam em linhas paralelas, mas se cruzando, e a gente tentando tirar o melhor dos dois para gerar valor dentro da empresa, não só nas empresas que nós estamos, mas profissionalmente para esse país ser um país melhor e gerar valor na vida das pessoas. Então, Exatamente. muito obrigado pela sua disponibilidade e teremos ainda muito contato e conte 200% comigo. Show de bola. Obrigadão, cara. Muito obrigado. Um grande Tchau, abraço. tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.